pessoal, beleza? Hoje é um dia diferente, eu peguei folga. E por que eu peguei folga, né? Eu tô indo agora em outra cidade aqui para buscar a minha habilitação, né? E eu vou comentar um pouco aqui com vocês como que foi o processo, né, para tirar a habilitação e dar algumas dicas também pro pessoal que vai vir e quer tirar, né? Eu reprovei algumas vezes, né? É normal, eu acho que assim, tem gente que tem sorte de passar de primeira, mas no caso não foi o meu caso, né? Pra quem dirige no Brasil, assim, eu não dirigia tanto no Brasil, né? Eu não tenho muito costume, pra falar a verdade, não gosto muito de dirigir, né? Mas assim, eu entendo que é uma necessidade, você tem que dirigir. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer é que eu não tenho esse negócio com dirigir, né? Como tem gente que tem. Tipo, se eu for numa viagem e forem várias pessoas e tiver mais pessoas para dirigir, eu não faço questão. É isso que eu tô querendo dizer, né? Mas assim, dirijo e aqui no Japão é uma necessidade, né? Você ter carro, porque aqui o transporte público não é igual no Brasil, assim, tipo, que você tem ônibus, por exemplo, a todo horário, passando em qualquer lugar, né? Aqui não é assim. Então, acaba que você precisa ter carro, né? Não tem Uber também, né? Eu não sei se lá em Tóquio, assim, deve ter algum sistema da Uber mesmo, ou parecido, né? Mas eu sei que aqui não tem. E aí, se você for pegar táxi, é bem caro. Então, acaba que você tem que ter carro, né? Tipo, não tem igual no Brasil, por exemplo, se você não tem carro, aí você quer fazer uma compra no mercado perto, aí você chama um táxi ou chama um Uber, tipo, não vai dar tão caro, né? Aqui dá caro, então não compensa, né? E aqui, esse negócio de compra é semanal, né? Então, tipo, se você for pagar táxi toda semana para você fazer compra, acaba que vai pesar um pouco no bolso, né? Mas assim, cada um, né? Assim, se você tem dinheiro e você opta por isso. Mas também, tipo, precisa do carro para outras coisas também, né? Aqui é tudo plano. Então, tipo, é gostoso andar, eu gosto de andar aqui. Andar de bicicleta também é muito gostoso. Ainda mais agora que o clima tá esquentando, né? Eu vou virar a câmera aqui um pouquinho para vocês verem um pouquinho a rua. Pera aí. Bom, como eu tava falando, então aqui no Japão é bem gostoso de andar assim, de bicicleta e tal, porque é tudo planinho, né? Então, tipo, você não cansa tanto, né? Só que o problema é que, assim, é plano, mas ao mesmo tempo as coisas não são tão perto, né? Então, por exemplo, se você tem uma coisa para fazer num lugar e depois em outro lugar que fica totalmente oposto, você vai gastar muito tempo, né? Então esse é um grande problema para mim hoje, né? O tempo. Porque eu gasto muito tempo para fazer coisas básicas, né? Do dia a dia. Tipo, eu preciso fazer compra, depois eu preciso, sei lá, ir na prefeitura. Tipo, não é sempre que as coisas que você precisa fazer estão perto uma da outra, né? E aí acaba que às vezes vai o dia inteiro para você fazer 2 ou 3 coisas, né? Então isso é o meu problema. Então por isso que, tipo, eu tenho que tirar a carta. Outra coisa é a disponibilidade de emprego, né? Tipo, não são todos os empregos também que oferecem transporte, né? Que a gente chama de mukai. Não são todos os empregos que tem van para te buscar e te trazer, né? E aí acaba que, se você não tem carta, você se limita um pouco também, né? Essa coisa de emprego. E aí, às vezes, você consegue uma vaga boa, tipo, paga bem e tal, só que não tem transporte. E aí, se você não tem carta, você não consegue ir e voltar, né?
Enfim, são essas questões. E aí, eu decidi tirar carta, né? No final do ano passado, foi em dezembro, eu fiz a primeira prova, né? E todo mundo falava pra mim, assim, que era difícil e tal, né? Principalmente o Z e o S, porque aqui a prova é de percurso, né? Diferente do Brasil, eu não sei se todas as regiões do Brasil aí são a mesma coisa, né? Mas aqui eu fiz, basicamente, o carro ficava estacionado, você tinha que tirar o carro, fazer baliza, aí depois você tinha que tirar o carro de novo, aí você ia reto e tal, aí tinha um retorno, e depois tinha a parte da subida também, que você tinha que parar o carro na subida e tal. Esses negócios assim, né? Mas no geral não é tão complicado, né? Foi bem de boa a minha prova no Brasil, né? Tanto que assim, eu considero que eu fui aprender a dirigir mesmo, tipo, depois que eu tirei minha habilitação, né, no caso. Porque eu não tinha muito... Tipo, eu não pegava o carro antes, né? E tá certo também, né? Não tem que pegar mesmo. Se você não é habilitado, não tem que pegar. Mas tem muita gente, né? Muitos amigos meus que já pegava, assim, mesmo antes de tirar a habilitação, desde novo, assim, né? E aí, depois que tirou a habilitação, foi só uma questão de legalidade mesmo, né? Porque eles já tinham prática, né? Eu não tinha. Então eu fui aprender a dirigir depois, né? E aí acabou que assim, na autoescola, tipo, não aprendi muita coisa, né? Fui aprender na prática, no dia a dia, fui pegando o carro, indo pra São Paulo, e é isso aí. Quando eu cheguei aqui, a prova é totalmente diferente, né? Percurso e tal. E aqui você tem que fazer o Z e o S, né? Que são duas coisas assim que eu tava com medo, né? Tanto que assim, na primeira prova que eu fiz, eu foquei tanto nisso, né, no Z e no S, que eu esqueci do resto, né? E no fim foi o que eu fiz melhor na prova e o resto foi ruim, né? E aí eu acabei reprovando, provei 1, 2, 3, 4 e na quinta vez eu consegui passar, né? Todo lugar tem um percurso. No caso ali onde eu tirei, tem um percurso só. Então o percurso não é o problema em si, né? Porque você decorando o percurso só vai ser aquele. Tem outros lugares que tem mais de um, tem tipo 3 percursos e você não sabe qual que você vai fazer no dia. Aí chega lá, tipo, sorteia, e aí o que sortear é o que você vai fazer. E aí é mais difícil, creio eu, né? Só que por ter um percurso só, eles pegam muito mais no pé, né? Porque como, tipo, já é meio que, né, teoricamente mais fácil, então eles não deixam passar nada, né? E aí tem várias coisas que é muito diferente de dirigir no Brasil, né? Uma das coisas é que aqui você tem que fazer a verificação, né? Que eles chamam de cacunim, né? Verificação que você tem que verificar o ponto cego de quando você vai virar, porque aqui no Japão tem muita bicicleta, muita moto e tal, e aí acaba que você pode causar algum acidente. E aí isso aí é uma coisa que a gente não tem costume, né? Ninguém está acostumado a fazer essa verificação no Brasil, né? O Brasil pega e vira e é isso aí. E então foi um negócio que pegou bastante, né? Até você se acostumar a fazer e tal. Porque na teoria parece fácil também, né? Quando eles explicam assim, tem que fazer isso, isso e isso. Aí beleza, né? Tipo, tanto faz, né? Só que o problema é que na hora você esquece também, né? E junto nervoso também, porque você faz a prova com o policial, né? E aí junto nervoso, enfim, é difícil, né? E são vários detalhes mínimos, né? Por exemplo, na primeira vez, eu foquei nesse Z e no S.
E aí eu esqueci de fazer as verificações, né? A seta às vezes caía e tal, e aí eu esquecia. E aí depois, na segunda vez que eu fiz, eu acabei reprovando porque o pneu raspou no S, porque daí foi ao contrário, né? Eu não foquei, não usei no S, porque eu falei, da outra vez eu passei e não usei no S, foi de boa. Então dessa vez eu vou focar nas outras coisas. E eu tenho um problema que é hiperfoco, né? Eu foco muito em uma coisa só. Se você falar pra mim, tipo, tem que prestar atenção nisso, eu vou prestar atenção só nisso. Então, assim, pra mim é muito difícil, ainda mais no momento de tensão, né? Ter esse controle, assim, né? De prestar atenção em cada etapa da prova, né? Pra mim é muito difícil. E aí, na segunda vez aconteceu isso, né? Eu não prestei atenção no Z e no S e acabei raspando o pneu. E aí na terceira vez, era um dia que eu tava bem nervoso, assim, eu não tava muito bem, né? E aí foi ruim tudo, assim, né? Eu subi no S, né? Realmente subi na guia no S. E depois que eu subi na guia no S, eu fiquei muito nervoso e minha vontade era voltar do ponto de início e deixar pra lá. Só que eu tive que terminar e acabou que, assim, depois ali que eu subi no S foi tudo horrível, né? Eu comecei a atravessar no farol vermelho, atravessei no farol vermelho, enfim. E aí dessa vez obviamente que eu não ia passar, né? Então, assim, da primeira vez, da segunda vez, da terceira vez, eu sabia o que eu tava errando. O problema é que na hora lá é difícil você ter essa consciência, né? E aí, na terceira vez, na quarta vez, aliás, né? Eu fiz tudo direitinho nessa quarta vez, né? Porque eu prestei atenção e tal, fui bem na prova. Só que aí no final eu reprovei. Aí eu fiquei pensando, né? Nossa, por que eu reprovei? E aí o ruim é isso, quando você reprova e você não sabe o porquê que você reprovou. Essa é a pior coisa. E foi o que aconteceu. Eu fiquei pensando. Aí aconteceu que, tipo, eu me encontrei com meu cunhado e tal, e ele tava me dando uns toques, né? E era os 30 metros, né? Porque aqui você tem que fazer essa tal da verificação 30 metros antes. Então, tipo, você vai dar seta pra virar em um lugar, você não pode dar em cima da hora e nem muito antes. Tem que ser, tipo, 30 metros antes, né? É lógico que no dia a dia, sei lá, 90% das pessoas nem faz isso. Olha, aquele cara ali deu seta em cima da hora. E só que o problema é que no exame eles cobram, né? Assim, agora depois que você tá habilitado, você vai fazer isso aí ou não, aí é com você, né? Só que a polícia, que se vê algum tipo de irregularidade, acaba pegando muito no pé, né? Então, tipo, aqui tem ponto de parada obrigatório. Você tem que zerar o pneu, você tem que realmente parar. Se você não fizer isso, tiver policial por perto, acaba que eles vão... Se eles veem isso daí, né, eles vão te multar. Então tem que tomar cuidado, né? Porque aqui realmente é um país bem rígido, né? Não quer dizer que não aconteça as coisas assim, não quer dizer que, assim, tem muita gente que não dirige direito, é óbvio, até porque os policiais não são onipresentes também, né? Eles não conseguem tá vendo todo mundo a todo momento, né? Eles vão ver o que passar por eles, o que não passar, beleza, né? Tem gente que tá aí dirigindo mal há não sei quantos anos e até agora não pegou, então, só que todo cuidado é pouco, né? E hoje em dia também, os carros, assim, é obrigatório ter seguro. E também o seguro, ele disponibiliza uma câmera para você, né?
não sei se o seguro que disponibiliza, mas eu sei que todo carro tem, né? Então acredito que tenha alguma coisa a ver com o seguro, né? Tem uma câmera que é para gravar caso aconteça, né, algum acidente, alguma coisa, e eles sabem quem tá certo, quem tá errado, né, o que causou o acidente. Então, querendo ou não, tipo, se alguma coisa acontecer e você estiver errado, essa câmera vai pegar, não tem como... tipo, é a câmera do seu próprio carro, né? E a do carro do outro cara também, né? Bom, é isso que eu queria falar nesse vídeo, né? Então a dica que eu dou pra vocês é não desistir, né? Porque é difícil mesmo, é chato mesmo. E tentar pensar com a cabeça fria, né? Tentar analisar aquilo que você fez, porque às vezes você tá errando um negócio que você nem sabe, né? Então você tem que tentar analisar passo por passo o que você fez, né? Porque se você tá reprovando é porque alguma coisa tá errada, né? E às vezes você nem percebe, na hora do nervoso você fica tão nervoso que você nem consegue perceber o que você tá errando. Enfim, não desistir, né? Porque é difícil, mas assim como eu passei, vocês, né, também com certeza vão passar, né? Teve gente que foi comigo que passou de primeira vez. Teve um outro cara que passou na terceira vez, eu passei na quinta. Tem gente que passa com 10 vezes, com 20 vezes. Então assim, cada um tem o seu tempo, né? De fazer as coisas, de resolver as coisas. Então não se compare também às outras pessoas, né? Fique falando, aquela pessoa passou de primeira, aquela lá passou de segunda e eu tô aqui ainda, né? Porque, sim, quando for a sua vez, vai acontecer. Você só não pode desistir. Porque eu, por exemplo, depois da quarta vez, fiquei muito desanimado. Porque na minha cabeça, tipo, eu não tinha errado, né? Aí depois eu pensei bem, falei, não, alguma coisa tem e tal. E aí, acabou que, né, eu tava errado, né? Tanto que eu tentei corrigir ali e aí eu fui aprovado. Se eu tivesse desistido, eu não teria sido aprovado, né? Porque não teria ido de novo. Parei aqui na estação, para ir para esse lugar que eu tô indo, precisa fazer umas baldeação, precisa fazer umas 2 baldeações. Aí eu tô aqui na estação esperando o último trem. Eu tô aqui com ticket e é isso aí, não comi nada até agora, tô com fome, mas eu só vou comer quando eu chegar lá. Como eu ainda não tenho muita prática assim de pegar trem e tal, tô com medo de perder o trem e acabar perdendo o horário. E querendo ou não, tô um pouco, como diz aqui, guiriguiri. Tô um pouco apertado com o horário aqui. Eu acho que eu chego lá por volta de umas 11h40, meio-dia talvez. Não faço ideia. Mas eu tenho que estar lá nesse lugar 1 hora, então se eu chegar meio-dia ainda, tipo, tranquilo. Vou, procuro alguma coisa para comer e aí 1 hora eu tenho que estar lá nesse lugar para entregar os papéis, tudo e fazer o procedimento para sair com a habilitação hoje já. Aí pessoal, eu cheguei aqui. Olha essa rua que bonita.
bem verde aqui. Eu acho que tem um parque aqui do lado, sei lá. Eu acabei me perdendo, né? Não me perdendo exatamente, né? Mas é que, assim, tipo, eu tinha que descer uma estação e aí eu acabei descendo antes, né? Pedi informação lá e aí o japonês falou que era aquela estação, mas no fim não era nada. Tô com fome ainda, não comi nada ainda, só bebi um café lá na estação. Mas é isso. Eu cheguei aqui, vou ver se eu compro alguma coisa numa loja de conveniência pra encher a barriga um pouco. Uma coisa rápida. E uma coisa que eu queria contar pra vocês também, né? Falando da habilitação e tal. Antigamente, os brasileiros aqui, eles não precisavam fazer teste. Você chegava com a habilitação do Brasil e você só transferia e aí você estava habilitado aqui. Só que aí, tipo, começou a acontecer uns negócios, né? Porque aqui tem um tipo de seguro que cobre total, né? Cobre, tipo, tanto o seu carro quanto o carro do outro, né? Em caso de acidente. E aí, o que acontecia? Tinha uns brasileiros aqui que, quando eles queriam trocar de carro, aí eles forjavam um acidente, né? Tipo, causavam um acidente combinado, né? Pra conseguir esse dinheiro do seguro. E aí com o dinheiro eles iam lá e compravam outro carro. Porque o seguro, ele, em caso de acidente assim que dá perca total e tal, aí você consegue o dinheiro integral do carro, né? E aí acontecia isso. E aí começou a subir muito o índice de acidente aqui na cidade, né? E eles viram que esses acidentes, a maioria era com brasileiro, né? E aí eles começaram a exigir o teste. E aí um monte de parada assim acontece, né? Não só isso, mas, por exemplo, depois disso, né, eles começaram a exigir o teste. Aí começou a acontecer o seguinte: tem muita gente que vinha com a habilitação comprada também, né? E o pior é que essas habilitações compradas, elas eram legais, assim, eram emitidas pelo próprio Detran do Brasil, né? E aí, tipo, começou a acontecer isso. E eles viram, porque, tipo, a pessoa meio que comprava a habilitação e chegava aqui para fazer a transferência, ia fazer o teste, tipo, não sabia nada, não sabia nem ligar o carro, basicamente. E eles começaram a achar estranho. Aí começaram a abrir uma investigação e tal. E aí, hoje em dia, além do teste, você tem que se submeter a uma entrevista antes. E eles te fazem diversos tipos de pergunta, né? Pra ver se tipo, sua habilitação não é comprada. Um negócio assim. E outra coisa também que aconteceu é que aqui em Maibach teve um episódio que aconteceu que um brasileiro, ele não passou na prova e ele ficou nervoso e ele agrediu um policial. E aí, por conta dessas 3 coisas que aconteceram, né? Aqui onde eu tirei a carta é bem difícil de tirar. Então, assim, mas assim, a culpa é nossa mesmo, né? Porque assim, conforme vai acontecendo as coisas, a situação vai cada vez mais piorando pro nosso lado, né? Então, é isso. Vou tentar achar alguma coisa aqui para comer.